Olá, pessoal, aqui na nossa playlist de livros do MarHub. Você sabe que a gente traz sempre novidade focado em arte, criatividade e empreendedorismo. Esse é o nosso foco aqui. Nós lemos livros focados para artistas que querem crescer, querem, se conhecer melhor, querem passar a barreira ali de artista de hobby, que faz no final de semana e querem fazer a arte no seu dia a dia e principalmente viver da arte. Então esse é o nosso foco aqui. Hoje a gente vai falar sobre um livro que você pode pensar que não tem nada a ver com isso, que é a nossa proposta. Mas quando o artista começa a pensar, no mundo, ele precisa entender o mundo para passar a mensagem que ele quer passar com a sua obra, independente que se for na escrita, se for uma pintura, uma fotografia, um vestido, uma roupa, uma vitrine, uma comida. A gente precisa ver o mundo com outros olhos, com os olhos poéticos, com os olhos atentos, com os olhos que conseguem ver o que normalmente aquela pessoa comum vai bater o olho e não vai ver, mas você, com aquele olhar treinado, vai conseguir enxergar. E para isso a gente precisa ler, para isso a gente precisa questionar, para isso a gente precisa estar aumentando e abrindo a nossa mente ao novo. Quando a gente lê aqui algum livro que parece que não tem nada a ver com a nossa proposta, assim, original, tem a ver. É porque a gente está ali abrindo a mente, a gente está ali criando inputs diferentes para que a gente possa conhecer mundos diferentes, linguagens diferentes, propostas diferentes. E quando a gente pensa a nossa arte, a nossa mensagem, a gente vai juntar esses mundos que a gente experienciou. Então, essa experiência irrestrita, essa experiência sem preconceitos ou conceitos prévios, que você mergulha e se imerge dentro dessa nova realidade. Isso é importante, porque nesse embate de experiências que você faz, você consegue achar a sua voz artística. Esse livro é um livro muito pequenininho, nós ganhamos, foi um recebido e ele é muito interessante. Sabe aqueles sentimentos e aquelas palavras que você fala, cara, não tem palavra para isso? É um negócio que eu não sei explicar direito. Aí você começa a explicar, em vez de uma palavra, você dá 2, 3, 5 frases para tentar explicar aquela sensação ou aquela coisa. Esse livro trata de palavras assim, que juntam nele grandes significados. Significados de contexto, significados que não são facilmente explicáveis, às vezes, em uma palavra, a gente não consegue explicar. Mas às vezes existe uma palavrinha que compõe nela um conjunto de significados que explica, de repente, um sentimento tão abstrato ou uma situação tão abstrata. Esse é o livro Lost in Translation, quer dizer, perdida na tradução, se eu fosse livremente traduzir. E ele é de Ella Francis Sanders. Olha o que fala aqui, é um compêndio ilustrado de palavras intraduzíveis de todas as partes do mundo. A gente tem uma palavra típica aqui nossa no Brasil que é saudade. Se você for traduzir para as várias línguas, o sentimento de saudade, às vezes não tem outra palavra que a gente consiga traduzir. A gente tem que explicar a saudade num sentimento. Você pode falar em inglês, I miss you, mas não é a saudade na força da palavra saudade, como a gente tem aqui no nosso país. Essa é a nossa palavra que, de repente, não é tão traduzível facilmente para outros idiomas. E aqui tem algumas palavras de outros idiomas em que são dificilmente traduzíveis porque elas querem dizer um compêndio de significados. Aqui atrás está escrito, sabia que existe uma palavra Yiddish chamada Luftmensch? Acho que falei Luftmensch, para se referir àquelas pessoas que estão sempre com a cabeça nas nuvens e que em sueco chamam mangata o reflexo da lua, feito um caminho
sobre água, olha como é que a gente tem palavras que significam coisas muito específicas, né? Mas que traduzidas por uma frase. Lost in Translation ilumina algumas palavras que expressam vivências e emoções tão universais quanto difíceis de traduzir. Já é muito poético esse livro. Agora a gente vai ver, não todos, claro, mas alguns exemplos que são traduzidos aqui. E isso é muito legal porque traz também grandes ilustrações aqui interessantes frente às palavras e à sua tradução. Então, é um livro que é bonitinho, é um livro que é fofinho, é um livro que não é para você ler direto, correndo, né? É um livro para você degustar palavras. E de repente ficar com aquela palavra na mente durante um dia, uma semana, tentar observar a palavra, tentar aplicar a palavra e tentar trazer a palavra para o seu vocabulário, de repente, né? Para o seu dia a dia, de repente. Isso pode ser muito legal. Então agora a gente vai ver algumas palavras e alguns significados que estão escritos aqui nesse livro. Vamos lá? Tá aqui o livrinho que eu mostrei para vocês, olha que interessante. A ilustração é muito fofinha, é muito legal. E aqui a gente vai ver algumas palavras que o livro traz. Introdução. Olha essa aqui. Komorebi. Komorebi. A luz que se filtra através das folhas das árvores. Pode ser que você fique cego por um instante, mas sem dúvida é bonito. Há algo especialmente evocador e mágico quando a luz do sol se depura na folhagem. Japonês, substantivo, komorebi. Agora, quando você andar na rua, você vai ver esse reflexo da luz vinda dos filtros das folhas das árvores. Komorebi. Palegue, qualquer coisa que se põe no pão. Palegue. Parece que os noruegueses são poucos precisos, porém generosos, quando se trata de sanduíches, pois em uma só palavra englobam tudo aquilo que lhes passa na cabeça para colocar sobre ou entre as fatias desse versátil carboidrato que é o pão. Queijo, carne, manteiga, amendoim, alface, é um palegue, por norueguês. Isso aqui juntou tudo e formou um palegue. Tudo que você enfia parece que é mais assim um recheio, né? Um recheio de pão, vamos dizer assim, em português. Vamos pegar um mais da frente, né? Olha esse aqui. Wabi-sabi. Já estava achando que era o wasabi. Wabi-sabi. Encontrar a beleza na imperfeição, aceitar o ciclo da vida e da morte. É japonês novamente. Esse princípio estético japonês, proveniente dos ensinamentos budistas, está centrado em descobrir a beleza na incompletude e na imperfeição. Assumir a transitoriedade e a assimetria das nossas vidas pode nos brindar com uma existência modesta, porém mais satisfatória. Wabi-sabi. Olha que legal. Vamos pegar uma aqui do meio agora. Essa aqui tá parecendo diferente, ó. Vamos deixar o japonês, vamos pegar o húngaro. Vamos ver aqui como é que a gente fala. Simpáticos ou simpaticos. Alguém que você acaba de conhecer e que, no entanto, intui que é boa pessoa. Simpaticos. É tipo simpático, né? Chame de intuição, de boas vibrações ou de sexto sentido. Às vezes, assim que se conhece uma pessoa, já dá para sentir que ela é maravilhosa. E, em geral, o melhor a fazer é dizê-lo. Húngaro é um adjetivo. Esse é muito parecido com o nosso, né? Assim, simpático não quer dizer que é gente boa, mas é simpaticos, né? Olha esse aqui que tá aqui no final do livro. Vamos terminar lendo esse aqui. Ele é Yiddish.
e ele é um substantivo. Vamos tentar pronunciar Luftmensch. Luftmensch. Uma pessoa muito sonhadora, literalmente uma pessoa de ar. Estão nas nuvens e parece que não vão descer tão cedo. Vivem fora da realidade, em um mundo de fantasias e uma altitude na qual a rotina e os horários não existem. Luftmensch, e aí, conhece alguém Luftmensch? É essa pessoa aqui. Então, ela tem várias palavras que são diferentes e línguas diferentes. Aqui, sânscrito, árabe, urdu, norueguês, galês, Tulu, que querem dizer coisas diferentes, né? Olha aqui que interessante. Então, esse livro traz conceitos que às vezes a gente não consegue entender, né? A gente não consegue compreender inicialmente e falar em uma palavra só. Ah, esse aqui eu queria achar para vocês. Ele é sobre livros e a gente vai terminar com ele. É uma palavra em japonês, é um substantivo e Tsundoko. Tsundoko. Comprar um livro e não o ler e deixá-lo empilhado sobre outros livros não lidos. Isso é um tsundoko. Olha que legal. Eu aposto que você tem vários livros que você compra e não lê e você faz um monte de tsundoko. Aqui em casa eu tô cheia de tsundoko aí na estante, né? A escala do Tsundoko pode oscilar de apenas um livro não lido a uma verdadeira pilha deles. Então, o mais provável é que você não consiga se livrar da culpa, por mais intelectual que você pareça, apenas por ter um exemplar de Dom Quixote no alto da pilha. Essas páginas merecem ver a luz do dia. Aí a dica aqui do nosso livrinho legal, Lost in Translation. E fica a dica aqui para você. Espero que você tenha gostado dessa dica do livro aqui, Lost in Translation. Segue aqui a gente no canal, se inscreva, comente. Isso é muito importante pra gente. A gente tem aqui na nossa playlist mais de 90 vídeos sobre livros interessantes e eu aguardo você na nossa próxima leitura. Vamos com a gente?